Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de cadeias agroindustriais do quinto e sexto semestre de administração da FACIP, na data do dia 3 de setembro de 2020. Hoje, nossa aula, ainda estamos com o tema do capítulo 2, segmentos dos sistemas agroindustriais, capítulo 2, do autor do livro Araújo. E nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao tema, desse tema que a aula passada iniciamos, e aí vamos dar continuidade a esse conteúdo para que nós possamos finalizar a primeira parte, que é a parte 1, que é dentro desses segmentos dos sistemas agroindustriais, nós estamos falando aqui a parte de antes da porteira. Então, vai ter a primeira parte, esse antes da porteira, a segunda parte dentro da porteira e a terceira parte fora da porteira, que são aí que contempla os três segmentos agroindustriais dentro dessas cadeias agroindustriais. Nós precisamos entender quem é que faz parte dentro desse processo, desse elo de antes, durante e depois da porteira, ok? Então, nesse momento agora, eu vou abrir o slide para transpor para vocês, para os alunos em sala, e só faltam 7 slides, que eu vou estar finalizando eles. Em seguida, eu abro para nós estarmos conversando sobre a questão das dúvidas que o aluno possa ter tirado em cima dessa primeira parte, ok? Ok. Estão visualizando? Não, eu não. Não. Agora sim. Agora sim, né? Agora sim, tá certo. Tá, nós paramos na última slide, que foi 16, nós falamos sobre, nós tínhamos apresentado para vocês, falando sobre as sementes híbridas e as sementes transgênicas. Nesse tópico agora, estamos falando sobre inoculantes. O que são inoculantes? São produtos biológicos introduzidos nas plantas, geralmente pelas sementes, com o objetivo de melhorar as características desejáveis. O exemplo mais conhecido é o da inoculação de fixadores de nitrogênio em sementes de leguminosas, que é a soja, ervilha e feijão, de modo que as plantas germinadas de sementes inoculadas ampliam sua capacidade de absorção do nitrogênio de ar e de elevação de produtividade, dispensando assim o uso de adubos nitrogenados, ou seja, reduzindo o custo de produção. As plantas da família leguminosas, como a feijão, ervilha, soja e outras, são naturalmente fixadoras de nitrogênio do ar, mas não o suficiente na velocidade necessária para o seu rápido desenvolvimento. Então, o Rhizobium inoculado desenvolve-se e ajuda a planta a acelerar sua característica fixadora do nitrogênio do ar. Então, isso faz com que elas produzam mais em grande quantidade. Isso é só para vocês terem uma noção do que entender o que é inoculante, porque é uma coisa muito técnica dentro da área agronômica, tá? Mas para vocês poderem ter noção do o que significa esse inoculante. Em seguida, nós temos a área da questão das rações, que são os alimentos para os animais, que dividem-se em dois grupos básicos, os concentrados e os volumosos. Os concentrados são compostos principalmente por sais minerais e vitaminas, e pode também conter antibióticos. Já os volumosos contêm fibras, energia e proteínas. Então, as rações fornecidas devem ser balanceadas em seus componentes de acordo com as espécies animais, ciclo de vida deles, finalidade, que pode ser para cria, recria, engorda, lactação. Então, ração é a parte da alimentação dos animais.
Isso pode ser que da área bovina, na área de equina, suína, avicultura, piscicultura, todas essas áreas de animais que existem hoje, já existem rações específicas para esses tipos de atividades, ok? Acho que todos vocês já ouviram falar que nem ração para cachorro, ração para gato. Então, para cada animal, tem ração específica para poder atender. Geralmente, quem está cuidando muito dessa área hoje é a área da zootecnia. A zootecnia, ela cuida dentro dessa área, que é a da alimentação dos animais, estudar a proporção da alimentação que vai atender a esses animais, tá? Então, os concentrados, de um modo geral, são produzidos e distribuídos por empresas especializadas, enquanto os volumosos são produzidos nas próprias fazendas, que é milho, cana-de-açúcar, sorgo, as pastagens, capineiras, o feno, a silagem e assim por diante. Ou os obtidos em agroindústria, que são os farelos, farinhas, bagaço, vinhoto, melaço, casca de frutas, cevadas e etc. É uma exceção à ureia, que é petroquímica, tá? Essa ureia é um complemento, também um concentrado, que às vezes põe na parte animal para poder, mas tem que entender essa composição para poder utilizar essa ureia nessa alimentação. Então, por isso, os zootecnistas estudam essa composição para saber qual é essa proporção para poder trabalhar com as rações com os animais. Isso aqui é só para vocês entenderem, ter uma noção que existe esse setor da ração, que é essa parte da alimentação desses animais, e são os zootecnistas que trabalham estudam essa área e trabalham dentro desse setor, ok? Em seguida, tem sal comum e os sais minerais também, que são sais são necessários como nutrientes e como mantenedores da pressão osmótica das células. Nos concentrados para rações balanceadas, os sais vêm em quantidades equilibradas, já em doses suficientes, recomendadas para os animais. Nas criações bovinas, tanto sal comum como sais minerais devem ser fornecidos separadamente do restante da ração, colocado em coxos à vontade dos animais. Nesse caso, a composição dos sais depende do resultado de análise do teor nutritivo dos demais alimentos fornecidos. Então, é aquilo que eu falo para você. É tudo balanceado, uma alimentação balanceada. Então, hoje, um gado para cria, recria, engorda, um gado leiteiro, cada uma dessas áreas é uma área específica. Então, existem alimentos, rações, complementos e essa questão do sal, que o zootecnista, né, juntamente com o veterinário, vai fazer as análises para poder ver que quantidade e que tipo como entrar com essa alimentação balanceada para esses animais específicos, tá? Aí tem outro setor, que são os produtos veterinários. Os produtos veterinários são variados. Existem os probióticos, os antibióticos, existem as vacinas, os ectoparasitas, os endoparasiticidas, os estimulantes do apetite e os medicamentos diversos. Então, é essa área do produto veterinário que aí vocês já conhecem, que já são os médicos veterinários que estudam para poder tratar os animais, cada um dentro da sua área, e saber entender quando entrar com esses medicamentos diante da necessidade desses animais, tá? Isso aqui também eu coloquei somente os tópicos para vocês. Aí, nesse caso, tem que ir lá dentro, lá no livro, estar buscando, lendo com um pouquinho mais de profundidade para vocês entenderem. Vou dar um exemplo que só no caso das vacinas, que hoje o INDEA, que é o órgão que controla essa parte, esse controle de vacinação, eu acho que vocês já ouviram falar que todo proprietário de animais dos bovinos tem um período de vacinação e tem que aplicar essa vacina nesses animais. Para quê? Para evitar essas doenças, tentar fazer a erradicação dessas doenças. Então, tem a doença da vaca louca, tem a doença de sinomose, são várias outras coisas que existem nos animais. Então, o rebanho precisa ser vacinado. Inclusive,
tudo isso tem que ser documentado, porque esse produtor, na hora dele vender esse gado para o frigorífico para poder fazer o abatimento, ele tem que mostrar essa nota fiscal dessa aplicação dessa vacina nos animais, porque esse controle de doença é um controle que essas doenças passam para o ser humano. Então, o frigorífico jamais pode comprar uma carne, um boi que não tenha sido vacinado, que ele está colocando risco de colocar um produto no mercado do consumidor, para os clientes, e essa carne está contaminada ou com algum problema. Então, isso é regra, esse controle hoje é feito em cima disso, e dentro das propriedades lá, os veterinários são os responsáveis dentro das propriedades para poder estar ajudando os proprietários dentro dessa criação, tá? Coloquei aqui um exemplo para vocês, que é o caso das vacinas, mas aí tem outras, entendeu? Para que serve esse probiótico, para que servem os antibióticos, para que servem os ectoparasicidas e os endoparasiticidas. Tem o caso do estimulante do apetite e medicamentos diversos. Então, tudo isso está específico para poder atender a demanda desse animal e dependendo da criação que esse pecuarista, nesse sentido, está fazendo. Tá? Em seguida, aí tem os medicamentos veterinários, que é predominante, visam suprir deficiências nutritivas, por exemplo, ferro em leitões e complexos vitamínicos, ou combater doenças, que são medicamentos não antibióticos tradicionais, que é que nem um pet hoje, cachorro, quando o cachorro ele pode ter gripe, ele pode pegar uma constipação, ele pode se machucar, pegar uma ferida, uma frieira, então, ele pode estar anêmico, então, e todas essas doenças vai atrapalhar o animal de ele se alimentar e isso compromete a engorda dele, significa que ele está comendo e não está engordando. Se ele não está engordando, ele não está ganhando peso, sendo que todos esses bovinos, todos esses animais, na hora da venda, é o peso que faz com que o produtor ganhe em cima disso e que o abatedouro, lá, o frigorífico, quer ganhar também, porque na hora de comercializar, os clientes querem carne. Então, mais carne, mais gordura, o tamanho. Então, são várias coisas que querem nesse animal. Então, não quer pegar um animal nem doente e também que seja raquítico, né? Então, ele tem que ter um tamanho maior para poder ter mais carne, tá? Então, esses medicamentos veterinários são os que auxiliam a esses animais a mantê-los eles saudáveis, tá? Sem doença alguma. Em seguida, nós temos também outra questão, que são as inter-relações de produtores de insumos com os agropecuaristas. Então, o que acontece? Os agentes econômicos atuantes do agronegócio, que é o caso que nós estamos falando agora, antes da porteira, quem são eles? São as indústrias de máquinas, adubos, etc. São as empresas produtoras de materiais genéticos e os distribuidores de insumos, que são as atacadistas, varejistas e os representantes desses produtos que eu acabei de mencionar, todos eles para trás que vocês falaram. Então, todas as empresas que trabalham nesses segmentos, elas estão classificadas dentro dessa primeira categoria que é antes da porteira. Então, no geral, cada segmento agropecuário existe agentes específicos antes da porteira, constituído por poucas e grandes empresas, que atuando em conjunto ou de uma forma isolada, são capazes de influir nos preços e nas quantidades dos produtos ofertados, além de ter acessos políticos. Essas condições caracterizam uma relação típica de oligopólio ou, às vezes, de monopólio, em face de numerosos, pequenos e desorganizados produtores agropecuaristas, que são os pecuaristas menores, que são pequenos, que têm menos infraestrutura e eles precisam desse apoio. Então, por isso que quando fala dessa inter-relação, essa combinação dessas áreas entre esses setores, que um setor auxilia o outro para poder estar dando orientações em cima. Em outras palavras, os agentes econômicos atuantes no agronegócio, que é o antes da porteira, são formadores de preços e os agropecuaristas são tomadores de preço. Falaremos isso em seguida, se alguém tiver dúvida, entender. Por que quem é formador de preço e o que os agropecuaristas
são tomadores de preços, tá? Isso nós vamos fazer uma linkagem disso aqui lá com a disciplina de administração da produção, que é produzir matéria-prima para produzir um bem. Então, que nem eu falei para vocês hoje, se um pecuarista está criando um boi bovino, se ele é uma novilha, eu quero vender para o frigorífico, eu quero vender o arroba para esse boi, que é o peso, mas que eu quero carcaça. O que é carcaça? É o peso desse boi em questão de carne. Então, eu preciso dar alimento adequado para esse boi, para que ele cresça e produza carne suficiente, saudável, com qualidade, para quando o frigorífico abater esse bovino, aproveitar muito mais essa carne para a clientela. A clientela quer comer a carne, ou outros produtos, tá? Porque nós sabemos que o bovino tem vários, como eu vou falar assim, hoje o boi se aproveita tudo, de todas as partes, tá? Da área do boi. Então, as carnes, dianteira, traseira, fígado, os órgãos. Então, tudo se aproveita hoje do boi, todas as partes dele, para poder estar se consumindo, tá? Então, essa relação entre fornecedor e comprador é uma das principais causas da evolução histórica e constante dos preços dos insumos, consequentemente dos custos de produção da agropecuária, que é o que eu estou falando para vocês agora, que é o custo. E isso faz elevar o preço da carne. Então, esses custos, que esses insumos que veterinários, alimentação, tudo mais, faz com que a produção da carne fique caro, faz encarecer o produto da carne no mercado, tá? Nós podemos falar isso um pouquinho hoje, que está dentro daquilo que eu falei para vocês, da questão da demanda e da oferta, que eu comentei com vocês aqueles dias, tá? Nisso, existem esses serviços agropecuários. Então, os principais serviços para atendimento aos agropecuaristas, antes da porteira, são esses seguintes: pesquisas agropecuárias, o fomento, a extensão rural, assistência técnica, a elaboração de projetos, os análises laboratoriais, crédito e financiamentos, vigilância e defesa agropecuária, proteção e defesa ambiental, os incentivos fiscais, comunicações, infraestrutura, treinamento de mão de obra e assentamentos dirigidos. Então, para vocês verem que esses serviços agropecuários, elas englobam muita coisa, é muito complexo. Para vocês aqui, que nem eu falei na área administrativa, essa disciplina, é um conteúdo para vocês poderem ter noção. Os meus alunos que eu trabalho com eles na agronomia, que eu dou aula, eles já são mais técnicos, eles têm que entender tudo essa parte, um por um disso aqui, desses itens, para cada um desses agrônomos que for trabalhar dentro de cada segmento, que pode ser bovino, que pode ser suíno, pode ser agricultura, pode estar, esse caso aqui é agropecuário, tá? Que é da agropecuária, porque tem essa divisão, a agricultura, a agropecuária, então, há subdivisões dentro dessas áreas. Então, como tem classificação dentro disso, vocês podem ver que tem vários produtores hoje, empresários, que trabalham só no setor da agropecuária, tem gente que trabalha só no setor da agricultura, e temos também empresários hoje que trabalham com as duas coisas. Eles atuam na área da agropecuária e também atuam na área da agricultura. Que é por isso que comentou esse termo lá em cima. Interrelações de produtores de insumos com agropecuaristas. Então, são esses profissionais que estão se interrelacionando, quer dizer, estão integralizando dentro das duas áreas, dentro dos negócios, tá? Então, pessoal, aqui termina esse último slide, tá? Que eu comentei nessa primeira parte, que é antes da porteira. Agora eu vou abrir para discussão, para que nós possamos conversar em cima das dúvidas por hora que vocês tenham em cima desse conteúdo. Ok? Ok. Ok.
Ah, tá. Acho que agora sai. Agora o computador está me obedecendo aqui. Então, Viviana, espera só um pouquinho que está tentando a tela me captar aqui agora de volta aqui. Espera aí. Pronto, agora acho que pegou. Tá. Pessoal, agora vamos abrir as perguntas. Quem tiver perguntas, vamos fazer perguntas que eu vou estar respondendo a vocês. Érico, você havia feito uma pergunta já no início. Pode falar, por favor. Então, a minha dúvida era com a questão número 2 lá da. Mas você falou aí, você falou um pouquinho, mas eu ainda fiquei meio assim. Tá, qual Que essa inter-relação mesmo entre produtores de insumos e agropecuaristas. Tá, Tipo, como observa. Que a pergunta era como observa essas inter-relações. Aí eu fiquei sem entender como responder essa pergunta. essa é da atividade extra? É. Deixa eu abrir ela aqui, espera só um pouquinho. Não, não é da extra, deve ser do estudo, então. É isso mesmo, é questão para estudo. Eu falei errado. Para estudo. Como observa essa inter-relações de produtores de insumos com os agropecuaristas? É aquilo que eu acabei de falar para vocês lá. O que acontece nessa inter-relação? Você concorda o seguinte: se eu hoje sou um produtor de bovino, dentro dessa cadeia inicial, eu preciso dos veterinários, eu preciso das empresas que vendem os insumos de antibiótico, porque são as empresas que fazem isso, são elas que vão vender esses produtos. Então, que são os veterinários, vai sugerir, você vai ter que comprar antibiótico, vacina. Então, essas empresas produzem esse produto para os agropecuaristas, concordam? Sim. Se eu preciso de suplementos minerais e eu preciso de ração também para esse meu gado. Então, não é a empresa que vende produtos antibióticos mais que vai me vender ração. É outra empresa que me vende ração específica. Às vezes, existe algumas casas de agropecuaristas que aí sim, que são multis, que nessa mesma casa ela possa vender todos esses produtos. Aí ela vai dividir por seção lá dentro, como se fosse um supermercado. Padaria, açougue, hortifruti, mas nem todas as algumas empresas ela tem todos esses produtos. Algumas empresas, elas trabalham com segmentos separados. Então, essa inter-relação é que o agropecuarista precisa dessas empresas para ele poder manter o animal dele. Entendeu? Só que precisa desse caso. Vamos dizer que nem o caso do veterinário. Para ele poder passar uma receita de um antibiótico
para um animal, você concorda que vai ter que precisar coletar o sangue desse animal e mandar fazer uma análise? Sim. Para isso, precisa de uma empresa de laboratório para mandar coletar esse sangue e mandar esse sangue do animal para coletar lá nesse laboratório para poder fazer essas análises. Então, esse laboratório é outra empresa específica. Sim. Então, é o mesmo caso que nós. Nós vamos no médico, o médico, nós falamos o que nós estamos tendo, aí ele pede um exame de urina, ele pede um exame de sangue, ele pede uma ultrassonografia, ele pede uma tomografia. Cada uma dessas solicitações, dependendo do caso do paciente, que ele pedir, vocês concordam que as análises é no laboratório, as radiografias e as tomografias é em outro local. Então, cada empresa específica para poder realizar esses exames. O médico só vai passar medicamento depois que ele pegar todos esses exames, analisar para ver o que tem para ele poder direcionar um medicamento para aquele tipo de situação que é a falha. O animal também é a mesma coisa. Então, o veterinário jamais ele pode prescrever um medicamento se ele não tem certeza o que está acontecendo com esse animal. A bactéria, ele precisa dessas análises para ele tomar decisão. Então, aqui eu estou colocando um exemplo de análise para vocês entenderem dentro desse segmento. Que no mesmo caso, você precisa observar, principalmente você, essa situação. Depois eu converso mais específico contigo. Não sei se eu posso falar, abrir esse como exemplo ou não. Não, mas eu entendo. Mas isso você entendeu, né? Sim, então, por isso que eu falo, todas as empresas, cada uma dentro dos seus segmentos, precisa entender. Então, você não pode tomar uma decisão sem antes você ter certeza da sua ação. Então, você precisa das outras empresas específicas para dentro dessas áreas, cada uma com o seu conhecimento específico, para poder atender na tomada de decisão. Nem o produtor também, que nem no caso hoje, o dono do gado, ele não pode hoje assinar por um veterinário. Quando ele vende esse gado, que ele vender esse gado para o frigorífico, ele tem que ter um veterinário que assine para ele quem está controlando e acompanhando todos os animais dele. Por quê? Esses medicamentos também para comprar, só compra se for por ordem de um veterinário. Se não for veterinário, o produtor também não pode comprar. Porque é tudo medicamento que nem antibiótico, anti-inflamatório, que nem nós. É que nós falamos que são mediante receita. Medicamentos mediante receita, somente o profissional do conselho que pode assinar, dar um receituário para ele poder comprar. A gente não pode se automedicar e comprar esses medicamentos por conta própria para os animais. Ok? Por quê? Um gado hoje, que nem eu falei para vocês, quando ele é vendido para o frigorífico, que o frigorífico for abater essa carne que vai consumo nacional e consumo internacional fora, essa documentação hoje, ela é exigida. Se não houver esse documento lá, se a fiscalização bater, multa o frigorífico por isso. Porque pode estar correndo o risco de vender uma carne contaminada no mercado e colocar em risco a população comer uma carne contaminada. Vocês estão entendendo? Eu estou citando um exemplo aqui para vocês na prática, como é que funciona esse sistema. E todos os outros setores também são assim. Suinicultura, a avicultura, a piscicultura, no caso da agricultura também lá, para aplicar um inseticida, para aplicar um fungicida, para aplicar fertilizantes. Se não tiver um engenheiro agrônomo, esse produtor rural não pode aplicar esse medicamento lá nessas coisas lá. Porque tem a dosagem certa para poder estar aplicando. Você não nem se for coisa orgânica? Inclusive, uso orgânico ainda, eu estou sem saber dessa legislação, Erin. Como é que está funcionando esse controle sanitário em cima desses produtos orgânicos, tá?
O Ministério da Agricultura deve ter um departamento mais específico lá de controlar hoje o que é um produto orgânico, o que não é um produto orgânico. Porque alguém pode estar vendendo um produto orgânico no mercado para um cliente, cobrando um valor e esse produto não ser orgânico. Como comprovar isso? Tem que fazer uma análise desse produto. Porque se detectar algum produto agrotóxico nele, então ele não é um produto orgânico. Então, o processo de produção dele houve uma interrupção e foi utilizado de uma forma adequada. Isso pode se causar um dano em algum cliente, alguma coisa, isso pode entrar com um processo contra esse produtor. Tá? Estou colocando como um exemplo. Eu acredito que já deva ter uma legislação, eles devem estar buscando essa questão dessas. Nós chamamos isso de certificação. Criar uma certificação de um produto orgânico. Então, vai ter vários processos para trás, normativas, que o Ministério da Agricultura vai determinar, em cima de pesquisa, de profissionais dentro dessa área. Vocês vão ver que um dos setores lá dentro de que precisa, dentro dessa inter-relação, são os pesquisadores. Os pesquisadores é que vão pesquisar para poder saber de que forma fazer essa análise, o que pode ou não pode, para considerar um produto orgânico ou não orgânico. Entendeu? Então, são coisas específicas. Então, ali naquele material, dessa primeira parte que eu passei para vocês, que está dividido por setores, cada uma daquelas partes, dentro do Ministério da Agricultura, há uma divisão lá dentro, uma parte do órgão lá dentro que cuida dessa parte para criar normas, regras, fiscalização, o gerenciamento em cima. Que nem é o caso do que eu falei para vocês, do INDEA. O INDEA é uma instituição que fiscaliza e controla a questão da vacinação do gado. Todo todo agropecuarista, ele, assim que ele vacina seu gado no período, ele tem que ir lá no IDEA, protocolar a nota, tudo mais lá, dizendo que ele tem um rebanho de 1.000, 2.000, 3.000 cabeças de gado e informar lá, protocolar que ele comprou a vacina e que ele utilizou. E o veterinário também tem que assinar junto com ele lá, colocando isso, que é o responsável técnico. Então, ele precisa ir lá no INDEA, fazer esse protocolo, todo ano ter um período certo para estar fazendo isso. É regra, tá? Estou colocando um item como exemplo, porque isso entra numa questão de uma vigilância sanitária em cima de doença animal, porque é muito perigoso. Se um produtor deixar de vacinar um gado, se esse gado tiver doente, as fazendas vizinhas que têm gado correm o risco de todo esse gado do lado pegar doença. E ele que causou isso, ele vai receber uma multa e tem que indenizar a dele, indenizar todo o gado do vizinho do lado que aconteceu isso, porque ele é o culpado. Ele tinha que ter prazo, tudo para poder fazer e não fez. É por isso que tem as denúncias, né? Os canais, isso. As ouvitorias, para a pessoa denunciar, né? Para não acontecer isso. E ninguém quer ter o prejuízo, quer dizer, um agropecuarista de uma fazenda do lado ou de uma região, porque existe uma regra, agora eu não vou me lembrar aqui qual é o raio, porque caso acontecer uma fazenda, eu não sei se é um raio de 200 quilômetros, alguma coisa, todas as propriedades que estão em volta desse foco, todas são proibidas, embargadas, não pode vender gado nenhum para nenhum frigorífico. Imagina o prejuízo para esses outros agropecuários que vivem esse negócio. Nossa, é um prejuízo gigante, né? Sim, é uma responsabilidade muito grande. Tá? E por isso eu falo para vocês, isso envolve muito controle, fiscalização. Existem outros assuntos, mas eu vou terminar não abordando aqui com vocês, só para vocês entenderem o quanto é sério essa questão de proliferação por bactéria, pelo ar, tudo isso causa, porque envolve negócios, envolve dinheiro. Imagina, que nem a doença da vaca louca, que
quando pega a doença da vaca louca, tem que sacrificar o animal, não aproveita. Imagina quantos animais passavam a doença para 100, 200, 1000. Para o cara, isso é um prejuízo muito grande. Ele tem que matar todo esse gado. Tudo que ele gastou, que ele investiu nesse gado, ele tem que matar. Imagina, é 100% de prejuízo. Dinheiro que ele gastou com ração, com medicamento, tudo para trás, tudo isso é perdido. Então, vocês têm uma noção disso? O quanto isso é responsável? Sim, Sim, é verdade. bem. Eu falo que essa administração. Então, vocês hoje, como futuros administradores, vamos dizer que cada um de vocês vão trabalhar dentro de uma empresa do agronegócio, que vocês nunca sabem daqui para frente, ainda vocês não estão sabendo especificamente, mas vocês precisam ter uma noção de como que funciona mais ou menos essas coisas, esses controles. Até no sentido de vocês, como nós, como consumidor, de você comprar esses produtos e saber da certificação do que você está comprando para consumir. Entendeu? É uma responsabilidade muito grande hoje. Porque, nesse caso, hoje, esses frigoríficos recebem uma fiscalização de abate. Vocês já ouviram falar que antigamente tinha muito pessoas que matavam boi no mato, no sítio, de uma forma clandestina. Então, eles matam esses boi lá, que é o que eles falavam antes, e aí vende essa carne no mercado. Mas não sabe a procedência dessa carne, que aí entra a questão da rastreabilidade. Se esse boi é rastreado, ele, nesse rastreamento, que é outro setor de gerenciamento em cima, que controla esse boi desde quando ele nasceu até a hora do abate. O que ele comeu, se ele tomou todas as vacinas, se ele tá um boi em dia para ser abatido. Estão entendendo? Então, existe hoje empresas que só trabalham com essa rastreabilidade, controlando esse gerenciamento desse bovino. Pode ser do bovino, pode ser suíno, Né, pode ser avicultura, são vários rastreamentos, tá? Tá. Tá. Alguém mais tem alguma dúvida aqui, em alguma questão para poder estar perguntando? Eu não tenho nenhuma questão, mas eu grifei uma parte do livro que eu estava lendo, e aí, ó, que fala assim: essa relação entre fornecedores e compradores é uma das principais causas da elevação histórica e constante dos preços dos insumos e, consequentemente, dos custos de produção na agropecuária. Legal. Isso que você falou está lá no final do que eu acabei de falar do último slide lá. O que acontece? Essa cadeia desse segmento, se eu falei para vocês que precisa de todas essas empresas. Então, vamos colocar aqui. A empresa que vende ração. A ração hoje, ela é feita, a base maior da ração é o milho. Então, vai milho, vai caroço de algodão e vai outros componentes, soja, casquinha de soja e várias coisas. Mas vamos colocar lá o milho. Se o custo de produção do milho, que é o agricultor que está plantando o milho, se os fertilizantes e os adubos lá, que são insumos importados, aumentarem por causa do dólar, vocês concordam que o custo de produção do milho vai aumentar? Se aumentar o valor do milho, e o milho é a base da ração, o que vai acontecer? A ração animal vai aumentar o valor do custo. Se aumentar o valor da ração animal, do custo da ração animal, o custo de produção da carne vai aumentar. É isso que faz com que a carne no mercado fique mais cara. Entenderam essa correlação? Sim, Agora eu entendi. é verdade. Então, Porque um depende do outro, né? Isso. Então, por isso que eles falam que essa cadeia, por isso que usa esse termo cadeia, porque são sistemas, são empresas que estão interligadas uma com a outra, por causa dos segmentos. O que são segmentos? Os ramos de atividade. Só que, por enquanto, agora, que nem eu falei para vocês, nós estamos falando o antes da porteira, que são todas essas empresas que trabalham antes da porteira. Quando nós vamos para a segunda parte agora, que é dentro da porteira, que é onde é o processo da produção, aí existem outros fatores que vão complementar isso, porque vai ser uma junção de todos esses itens,
e que pode ocasionar percas ou não. Vamos colocar um exemplo. Se um boi está com anemia e o veterinário falou lá que precisa comprar o remédio para tomar para essa anemia dele. Só que lá dentro da porteira, que está dentro da propriedade, o veterinário ou o cara que cuida lá não der o remédio adequado corretamente para esse animal, você concorda que você está gastando o produto e não vai conseguir resolver o problema nesse animal? Se não Sim. resolver esse problema, esse animal não vai ganhar peso, porque ele está doente, não come, então a comida, a ração que ele está comendo e tudo mais, é como se ele está comendo e não está surtindo efeito, que é o peso que o animal tem que ter. Isso para o produtor é prejuízo, porque ele quer que o boi coma, engorda, ganha peso, para ele poder vender no frigorífico, porque o frigorífico paga em cima do peso que é a arroba. Estão entendendo? Então, Sim. aí que tá. Esse manejo, nós vamos tratar isso na segunda parte, que é dentro da porteira. O que é esse manejo? São esses cuidados, aplicação, cuidados, tudo mais, porque se isso não tiver, não vai adiantar. Vou dar um exemplo mais prático para vocês, com um ser humano. Vou dar um exemplo, que no meu caso, com meu filho, que eu já tive, e no caso, vocês podem ser entender. Quando uma criança fica lá, garganta inflamada. Eu vou lá no médico, levo ele no médico. O médico detecta que ele está com a garganta inflamada. Passa o medicamento para mim. Fala assim, senhor Emilton, você vai ter que aplicar dar esse medicamento para o seu filho, que ele está com a garganta inflamada, só que está muito intenso, não é só anti-inflamatório. Vai entrar com antibiótico também. Beleza, só que, senhor Emilton, essa dosagem tem que ser essa quantidade, porque seu filho está com tal idade, com tanto de peso. E o senhor precisa dar esse medicamento ou de 6 em 6 horas, ou de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas. Vai depender da situação. Se eu chegar em casa, comprar o remédio, mas não dar a dosagem correta para o meu filho, ou não dar no horário certo, eu estou gastando medicamento à toa, porque não vai ter efeito e meu filho vai continuar doente. E ele pode piorar. Então, Sim. esse cuidado, que é essa manutenção, é aquela coisa, eu estou dentro de casa e o respeito disso seria a mãe e o pai estar cuidando, ou alguém de maior cuidando dessa criança. Eu estou colocando como exemplo. Então, você estaria gastando dinheiro. E tem outro detalhe. Nada de banho gelado nessa criança, nada de coisa gelada para ela. Que não adianta você ficar dando um remédio antibiótico, dando inflamatório, e continuar dando coisa sorvete, coisa gelada, ele tá tomando friagem e tudo mais. Vocês acham que vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Você está gastando dinheiro e tempo, inclusive com a criança, que é pior. Sabe por quê? O antibiótico não vai fazer efeito, a bactéria vai ganhar força e o antibiótico vai perder o efeito e não vai adiantar nada. O organismo retém isso, ele reconhece, a bactéria fica mais forte, eu vou precisar voltar no médico de novo, pagar nova consulta e comprar um antibiótico mais forte, porque o que o médico passou não vai adiantar mais, porque já perdeu o efeito. A bactéria ganhou força. Eu estou dando esse exemplo para vocês, na prática, para vocês entenderem como é que funciona. Esse exemplo lá também com os animais, na piscicultura, aqui na avicultura, bovinicultura, tudo caminha mais ou menos nessa forma especificamente, tá? Estou colocando um exemplo prático para vocês poderem ter uma noção de como é que funciona isso. E isso altera muito no custo do produtor. Porque eu estou falando que, no meu caso, estou gastando com uma criança. Agora, você imagina se um produtor tiver lá com, sei lá, 10 gado, ou sei lá, 100, 200 mil gado doente. Imagina o custo para esse produtor. Realmente. Né? Tá? Então, nós temos que prestar atenção nisso, nessa proporção. Porque é a mesma coisa. Uma criança gripada dentro de uma casa passa a gripe para o pai, para a mãe e para outras crianças se não tiverem de uma forma adequada. Então, os outros têm que se proteger e têm que dar o medicamento para ele.
Lá no campo também é a mesma coisa. Se colocar os animais contaminados junto com os outros animais, você vai passar as doenças tudo para os outros animais. Isso é o manejo e o cuidado lá na propriedade. Tem que isolar esse animal, tratar ele em separado, somente quando ele estiver bem novamente que você retorna ele juntamente com os outros animais. Porque senão, é aquela velha história que nós já falamos. Uma maçã podre dentro de uma cesta passa a podridão da maçã para todas as outras maçãs. Entenderam? Entendi, professor. Alguém mais tem Sim. dúvida de alguma situação das perguntas lá, pessoal? Por enquanto, não. Eu vou entrar no outro assunto aqui. Cléo, me dê um oi de boa noite, por gentileza. Um, dois, Oi, três. professor. Um, dois, três, Cleuma. Oi. Oi, tudo bem? Tá. O que eu vou conversar aqui Tudo, agora graças a Deus. é aquilo que eu passei para você, só como reforço de apoio perante os outros meninos da sala. Depois do que eu passei aquilo para vocês lá, eu repensei numa coisa, vamos fazer um teste melhor. Essas questões que eu passei para vocês de estudo, eu vou agora lá no SAF, amanhã, e vou colocar essas perguntas lá para vocês responderem ela pelo SAF lá no sistema online. Tá entendendo? Sim. Para vocês o quê? Se familiarizar, já que estamos fazendo um teste, para vocês entrar lá dentro para ver como que está funcionando, como é que funciona, deu conta, não deu conta, professor, não vi a pergunta, não vi a matéria, para vocês se familiarizar, porque a partir de agora para frente, lá no N2, as atividades do N2 e vai ser tudo pelo SAF. Então vamos aproveitar esse momento agora para vocês exercitarem lá, criar esse ambiente para vocês conhecerem como é que funciona lá dentro. Então, nós vamos estar fazendo esse teste. Então, a melhor maneira de fazer isso é fazer vocês entrarem lá dentro para conhecer cada um, para poder saber como que está acontecendo, como que faz. Entendeu? Uhum, sim. Então, a partir de amanhã, eu vou fazer isso, as questões de estudo, eu vou colocar lá, que assim vocês respondem sistema online por lá. E se eu não visualizar alguma outra coisa, eu converso com vocês. Cleo, se você dá esse suporte para eles, mas na dúvida, Cleuma, você pode passar meu WhatsApp que eu te auxilio. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu te explico, porque eu já tem mais de anos que eu trabalho com esse sistema já, que é o sistema AVA, já trabalhava nas outras unidades. Então, eu já apliquei prova, tudo mais, então eu já tive treinamento para isso lá, então eu sei como é que manuseia lá. Então, qualquer dúvida, é só me passar, professor, não estou conseguindo, como que eu entro? Então, vocês vão ter que entrar lá para tentar saber como é que vai fazer, ok? Certo? Ok. Por enquanto, eu vou fazer isso amanhã na disciplina de cadeias agroindustriais, mas até o sábado eu acredito que eu faça também com a administração da produção, mas só nas questões de estudo das duas, tá? Ok? Ok. Que assim você já aproveita de estudar, já familiariza. Outra coisa, eu havia na aula passada, terça-feira, eu achei que as nossas provas N1 seria a partir do dia 8. Não, vocês viram lá que a nossa prova não é agora dia 8, tá? Sim, é 14, né? A nossa semana de prova é do dia 15 do 9 ao dia 21 do 9. Então, nós vamos ter tempo ainda semana que vem para mim estar explicando conteúdos para vocês, porque na prova do N1, provavelmente vai estar caindo o capítulo 1 e 2, tanto da uma matéria e de outra matéria, tá? Tô pensando, não é tudo, tá? No caso dessa de cadeias agroindustriais, eu só vou colocar só a primeira parte. Como ela tem parte 1, parte 2 e parte 3, eu vou trabalhar a parte 1 só, de repente, nessa do N1, a prova.
Aí, de repente, a parte 2, eu vou trabalhar lá nas atividades N2, que é o 0 a 3. Eu vou dividindo para não pesar muito para vocês, tá? Vou trabalhando por partes. Para não pesar muito, Ok, bom. tá? Que ótimo, professor. Tá, mas aí aquilo que eu comentei com vocês. Por gentileza, pessoal, leitura, leiam, grifa, para vocês chegarem na nossa videoconferência aqui para nós perguntar, porque é uma disciplina, eu não gravei aula ainda para colocar para vocês lá, porque eu, particularmente, dentro das minhas matérias, eu prefiro dar aula na videoconferência, onde eu falo aqui e eu explico. Porque só falar lá e explicar, o conteúdo é muito complexo. Então, por isso que nem a Erin fez hoje. Ela anotou, professor, estou com dúvida nisso, isso é legal. Eu quero que me pergunte mesmo, porque a gente só sana essas dúvidas perguntando. Só que aí exige a leitura de vocês. Quanto mais vocês lerem, essa compreensão fica maior. E a Erin, ela vai entender o que eu vou falar agora, que algumas coisas que está correlacionado na área dela, é interessante fazer pergunta porque você vai criar mais experiência no seu setor, ok? Alguns itens, não todos, tá, Erin? Sim, aham. E isso, cada vez que você lê e tudo mais, você está ganhando mais força em cima no auxílio naquilo no ramo de atividade que a gente trabalha. Porque como é muito complexo, Sim. cada um de vocês estão dentro de um setor. Então, cada um vai me perguntando as coisas, no caso dela, mas porque vocês, que eu saiba, ninguém de vocês trabalha dentro de uma empresa do agronegócio. Que eu me lembre, não. Então, às vezes, fica meio muito complexo. Então, exige que vocês leiam para que eu possa, pelo menos, estar debatendo. Ó, pessoal, tal coisa é assim, assim, assim. Só que vocês precisam ler para a gente poder aprofundar mais um pouquinho, tá? Legal? Ok. Tá, pessoal, eu acho que era mais isso que eu queria falar para vocês. Ah, tá. Lembrando que hoje eu não consegui, não tive tempo de entrar lá, mas para mim, nas atividades de N1, só tinha os alunos que estavam faltando fazer a atividade da N1, que era a Melissa e Tainara. Desculpa estar aqui se eu vou estar falando, mas como eu não entrei hoje lá, hoje é o último dia, que é o dia 3, que é o prazo máximo para poder estar fazendo lá. Eu pedi na aula passada para que o Wellington e a Cleuma dessem uma reforçada para eles, para ver o que aconteceu, que eles não fizeram atividade, porque o restante do pessoal, graças a Deus, todos vocês fizeram, estão de parabéns, estou gostando de ver o esforço de vocês, tá? Isso é importante. Então, no quinto, só tem um aluno, que é o Bruno, que ele não fez ainda, que não tinha feito, não sei se fez agora, eu tenho que dar uma olhada lá ainda. E no sexto só tinha a Melissa e a Tainara. Então também vou dar uma olhada hoje. Tá tudo bem que eles estão no prazo. Ainda é até às 23 horas lá para fazer ainda. Então ainda estão no prazo para estar colocando. Mas eu peço por gentileza de vocês, quem tem mais contato, verificar com eles o que está acontecendo. E se caso for alguma coisa que precise da minha pessoa, peçam que eles entrem em contato comigo, por favor. Tá? Tudo se resolve através de comunicação. Ok? Eu vou falar com a Melissa, professor. Vai falar, Lucimar? Camila. Desculpa, Camila, entendi errado. Eu não vi quem. Não, eu vou falar com ela, porque a situação dela é bem difícil. Sim, sim. Mas tudo eu vou acontece. conversar com ela. Mesmo que aconteça, Camila, tudo é possível. A gente, mas assim, através da comunicação, conversando, que a gente vai entender como que vai estar respondendo. Mas a Melissa, viu, Camila? Ela está matriculada, ela está lá no sistema, matriculada. Então, ela me aparece no sistema. Ela precisa colocar atividade lá no portal. Tá, eu vou conversar com ela. Tá? Por gentileza. Qualquer coisa... Professor. Diga. Confere para mim se a Thay já postou, porque ela falou que já tinha postado. A Tainara? Isso. Tá, eu vou... Saindo aqui da aula, eu vou entrar lá para verificar, porque hoje meu dia foi muito corrido, eu não entrei realmente para verificar hoje. Eu verifico. A Melissa também já fez todas e postou. Só confere para mim, fazendo um favor. Vou fazer então. Por isso pode ser que eu esteja até falando demais, já fizeram, mas por isso eu estou sendo bem claro. Eu só estou reforçando aqui, porque hoje realmente eu não vi lá hoje. Eu vou olhar, mas mesmo assim eu te dou uma resposta, tá?
Daí o senhor me responde que aí eu já vejo com elas também, porque elas duas já fizeram e postaram, tá? Beleza, então. Não, eu te dou uma resposta aqui, acabando a aula. 5 minutos eu entro lá, verifico e te dou uma resposta, ok? Ok, obrigada. Então, eu que agradeço. Pessoal, então, por hoje, na nossa aula, já são 20 horas e 30 minutos. Eu agradeço a participação de todos vocês. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer estudo, assim que eu colocar lá, eu vou passar um comunicado para a Cleuma. A Cleuma vai dar um ok para vocês, para que vocês verifiquem lá. Qualquer dúvida, centraliza na Cleuma, ou se caso não conseguir, pode mandar um WhatsApp para mim, que no primeiro momento, que eu puder, eu já te dou um retorno para poder estar dando respaldo em cima, ok? Sendo assim, Ok. desejo uma boa noite a todos, agradeço a participação de todos vocês, desejo um bom final de semana para vocês, um ótimo feriado e até terça-feira na nossa aula de administração da produção, ok? Boa noite, ok. Boa noite, professor. Tchau, Boa noite. professor. Boa Tchau. noite. Boa noite. Obrigado. Tchau.